Agora, outra coisa que eu lembrei aqui, hipsterismo, narcisismo, hipocrisia soletiva, barbas enceradas, cervejas afrescalhadas, pseudocultura de boutique e a problematização de qualquer merda. São alguns temas que vocês abordam. Cara. A gente vive uma época especialmente ridícula e sem noção. Uma época ridícula. Cara, eu acho que para um humorista não tem nada mais maravilhoso do que viver uma época ridícula. Ou seja, o material é muito farto, né? Ou é muito ruim, né? Porque às vezes a realidade compete, né? Na verdade a realidade tá dando um pau na ficção. Tá dando um pau, né? cara. E, pô, tá difícil fazer ficção. Acho até que o quadrinho já... A gente tá obsoleto, né? O quadrinho é absolutamente obsoleto. A gente é completamente... Eu tava conversando lá com o Laert mesmo, né? Que a gente falou sobre meme. Eu falei, cara... Pra mim não tem nada mais vanguardista, né? Do que meme, cara. Do que o meme, porque assim, o meme é a grande obra de arte. O que está sendo produzido de interessante hoje em dia, pra mim, é o meme, sabe? Não são as instalações do Anish Kapoor. Não, eu até gosto do Anish Kapoor, mas tem uma coisa ali na arte, então do Ai Weiwei, sabe? Esses caras, é muito interessante, é muito grandioso. Mas ficou institucionalizado porque É institucionalizado. Não está solenizado, né? E o meme tem não tem autoria também. Então, o meme tem essa coisa que o é meme muito tem uma coisa interessante, livre. Uma coisa anárquica. O meme tem uma coisa livre. Você não sabe quem fez. O Salimena, que foi um negócio outro dia, que tem um fenômeno que está acontecendo, que é interessante, que as gerações mais novas, elas chamam tirinha de meme. Elas pegam uma tirinha do Marum na internet e falam assim, olha esse meme interessante que eu achei. E aí tem gente, assim, eu vi quadrinistas se insurgindo contra isso. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que chamar um quadrinho de meme não é que desmerece o meme, você melhora o quadrinho. Melhora totalmente. Cara, o que eu mais quero é isso. Eu quero ser considerado meme também. De repente eu continuo trabalhando, entendeu? É uma sobrevida que você tem. É uma sobrevida, porque eu acho que o que a gente está fazendo é obsoleto, cara. Entendeu? Essa coisa, por exemplo, que a gente vê o Wagner e Beethoven fazendo, é um negócio absolutamente maravilhoso, né? Então, da Alexandra, né? Que assim, pô, é pegar um desenho, no caso dela, aquele desenho tosco do Paint, no caso do Wagner e Beethoven, é pegar foto e botar balão. É uma espécie de antiquadrinho, cara. É um antiquadrinho. Cara, aquilo é muito foda, sabe? Aquilo ali é muito mais à frente do que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo uma parada tradicional. Talvez a gente tenha rompido um pouco essa coisa do 1, 2, 3, né? É porque o quadrinista tradicional, ele é um cara que vem geralmente de uma escola de desenho. Você fez desenho industrial. Sim, fiz desenho industrial. É um cara que vem de uma escola de desenho. E o cara que vem de uma escola de desenho, por exemplo, o suporte define o resultado do que você está fazendo. Às vezes, o cara que gosta muito de desenhar, esse é que é o negócio. O cara que gosta muito de desenhar, ele às vezes perde o timing da piada para fazer um desenho bonito dentro da tirinha. E às vezes a tirinha perde um desenho mais despojado, entendeu? E eu acho que o legal da Alexandre e do Mauro é isso, é que eles abrem mão desse virtuosismo. Desse virtuosismo em nome daquilo que eu acho que é o mais importante na tirinha de humor, que é a ideia, é o texto. O texto é sensacional. Eu assim, o Maron até o trabalho dele meio que desmente isso que eu vou dizer. Porque o desenho dele é de uma complementariedade muito perfeita com o texto, assim. Mas o meu quadrinho, pessoalmente, eu desenho porque não há outra saída, entendeu? Porque, ao contrário do Maron, eu odeio desenhar, entendeu? Então eu só desenho para fazer a coisa funcionar. Pô, eu sempre falo que eu odeio desenhar, cara. Você tá mas é no lugar de fala aí, cara. Não ódio o próprio desenho. Não, mas é mentira. Esse cara... e agora, foda-se aí, vou dar minha rasgadinha de cedo, porque eu sou fã desse viadinho. Vai entrar viadinho aí, vai rolar um... Ó a microagressão, hein, meu irmão? Mas ele tem uma característica que eu acho sensacional, que é o antidesenho que só sabe fazer quem desenha muito. Que é o que ele faz, o que o Zimbres faz, entendeu? Um desenho feio, bonito, né? Eu nunca vi ninguém que sabe desenhar mal como o Maron. Mas você chupou muito o Milor ali também, né? Pô, pra caralho. Não, o Milor pra mim é uma referência, né? Não tem... Teve uma pessoa que eu mais vampirizei o trabalho, foi dele, assim. E realmente eu leio
a Bíblia do Caos como se fosse uma Bíblia mesmo, Sim, né? sim. Tipo, É o livro que eu ia trazer. tá do lado Ah, ali, pô, né? soubesse, Pô, cataria, era só tá? me avisar que eu trazia. O Bruno cara. tem. Mas entendeu? É uma coisa assim de ler aquilo e eu sempre me espanto com aquela... Porque os pensamentos dele vão da década de 30 até 2000, né? E é um negócio que tem uma durabilidade absoluta. Né? O Milor é um milagre mesmo, né? Que a gente tenha tido um Milor, né? Exatamente. Durante quase um século, né? Milor gênio da em raça. altíssimo Pô, cara, nível, né? É um negócio muito impressionante que o cara fez, né? Não, ele traz aquela coisa que é o seguinte, mesmo quando ele escreve ou mesmo quando ele desenha, ele traz essa característica que eu acho que é o que o humorista, mais do que essa coisa circunscrita ao cartoon, o humorista de uma maneira geral tem que ter, que é uma capacidade de síntese e ao mesmo tempo uma classe, entendeu? Ele tem frases mínimas, né, que são... O cara era, porra, não precisa, mestre do haikai, era tradutor e tal, domínio da língua total. Mas ele tinha uma capacidade de síntese e o principal de tudo, né? Ele entendia isso que a gente... Hoje, parece que você precisa retomar o Milor para a galera entender que, assim, uma coisa é você ser um artista, outra coisa é você ser um militante. O próprio Milor falava, eu não reconheço um idealista que lucra com o seu ideal. Que é o que a gente tem. Por exemplo, essa Eu galera... não gosto da direita porque ela é de direita, eu não gosto da esquerda porque ela também é de direita. Também é de direita. Olha que muito frase. bom, essa frase é foda. As frases de política deles são muito incríveis. São perfeitas. E Tem aquela isso. assim, quando uma ideologia fica velhinha, vem morar no Brasil, né? Exatamente. Cara, eu peguei essa frase e fiz um quadrinho. Que o maniqueísmo. Exatamente, maniqueísmo político, assim, que é uma coisa que, cara, você vê que o cara solta uma frase e aquilo ali fica solicitando uma continuação, né? É uma coisa muito impressionante, o poder que aquilo tem, cara. Ele é único, assim, eu acho que o Milor teve um agora que acabou, o próximo Milor eu acho que é daqui a uns 100, Não, acho que não tem mais. 120. Acho que Milor, saiu cara. da linha de montagem. Saiu de linha, igual Saiu o de Pala. linha. Não, é tipo Pelé, né? O cara, ele é inesgotável, né, cara? Porque ele é um polígrafo, né? Ele fez todas as expressões ali dentro entre o desenho e a Sim. escrita, né? Ele fez tudo, né? Tudo Pô, ele que dava pra traduziu, fazer, né? escreveu, fez tudo. E ele eu tinha acho essa que coisa do livre pensar, né? Essa coisa de ser um livre É isso, pensador. isso. Acho que a militância dele era assim, cara, eu sou um iconoclasta, eu não respeito nada. Desculpa, não vou respeitar nenhum tipo de... Né, que é uma coisa que de é nenhuma um- verdade estabelecida. Se é uma verdade estabelecida, eu não Cara, vou... ele reivindica esse status de humor que a gente estava falando, que a gente tanto falou. Indiretamente a gente está falando isso desde o início. Ele está falando uma coisa que é assim, qualquer coisa que é tabu é alvo para humor, cara. Você não pode ter tabu. Se você tem tabu, você não pode ser humorista, cara. Entendeu? Que é uma contradição interessante É. no humor, que assim, é uma regra sagrada, assim, que tudo que é sacrossanto, eu não vou sacralizar nada. Mas é engraçado que o humorista A única coisa leva que eu vou isso como uma regra sagrada. Sim, sim. Mas assim, eu não vou sacralizar nada. Mas a gente, assim, o humorista pode fazer isso, né? Mas é estranho. Mas foda-se, é estranho. E é isso que é legal do humor, né? A gente tem essa coisa que é meio sagrada, assim, cara, se alguma coisa ficar muito sagrada, eu já quero sacanear, entendeu? Não, meio isso faz parte, por mais que... É porque quando você diz assim, quando o humorista diz que nada pode ser sacralizado, isso também é uma regra a ser dessacralizado. Isso obviamente, isso é um exagero retórico, entendeu? O que se traduz na realidade é que a linguagem do humor, e a linguagem do humor, obviamente, ela não tem que ser exercida unicamente por humoristas, pode ser exercida por qualquer um. A função é essa, cara, é molecagem. Você não pode... A função do humor e o espírito do humor é o mesmo do moleque que toca a campainha e sai correndo. É simplesmente pela molecagem. Ai, mas com esse seu humor você não está contribuindo para a luta. Foda-se, cara. Entendeu? Eu não tenho que contribuir com luta nenhuma. A função do humor não é educar. Entendeu? A função da arte não é educar. Entendeu? A função da arte e do humor é expressar o que a linguagem pede no momento. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que falta, e eu não estou dizendo que eu tenho mais culhão que os outros, que eu e Marão tenho mais culhão que os outros, mas eu acho que o que falta atualmente
humorista querendo caçar confusão, em vez de humorista querendo repetir senso comum da galerinha, entendeu? O cara é de esquerda, ai, vamos fazer uma tirinha aqui, o fascismo está destruindo o Brasil. Mentira, cara, você tá fazendo isso aí pra fazer média com a sua galera. Tá rolando essa coisa de entrar num código moral asséptico, né? Pois é. É uma coisa de asepsia, cara, não dá pra você purificar. Essa coisa do ideal ascético é uma coisa que pega muito as pessoas, eu acho, sabe? De uma forma geral, entendeu? Pois é, isso é uma coisa que eu tava pensando, né? Essa coisa da história do bem, né? Onde é que tá a pergunta que eu fiz aqui? Era uma pergunta tão inteligente. Era isso, que esses comportamentos idiotizados, né, são o charme dos quadrinhos de vocês, né? E aí, quando é que esse sujeito do bem, né? Esse sujeito do bem relativista, multicultural, né, que olha todos os lados das questões, né, que usa as palavras corretas. Mentira, né? Porque então, ele não olha todos os lados, ele sempre vai para um. Não, mas ele pede isso, ele pede o tempo todo de você, não, se coloca no lugar do outro, no outro lugar do outro, no lugar do outro e tal. Ou seja, ele vai passando um pano em tudo, né, e vai higienizando todo o discurso, né? Quando é que ele se aproxima do fascista, né, que é o cidadão de bem? O cidadão que paga seus impostos. Não tem uma proximidade desse... Então, tem essa coisa que todo mundo fala, eu estou repetindo aqui talvez um clichê de comentador de portal, e até aí foda-se, porque se o comentador de portal fala uma coisa que eu acho que tem a ver, foda-se, que é essa convergência desagradável que existe. Por exemplo, e isso aí já é a senha para atrair um monte de... Abram-se as portas do inferno. Abram-se as portas do inferno da caixa de Pandora, mas essa convergência desagradável que tem entre alguns setores do feminismo e as senhoras de Santana. Entendeu? Verdade, tem uma convergência aí. Curioso quando você vê que o feminismo está preocupado em regular o comprimento da roupa da Mulher Maravilha, entendeu? Eu acho que, não sei, eu acho que isso é coisa de carola de igreja católica, é coisa de evangélico. Não sei o que isso tem a ver com libertar ninguém. Tem um flerte, né? Muito curioso aí, não, né? porque assim, a religião, a militância... A doutrina. É muito parecido. Tipo, elas são muito parecidas nesse sentido de um ascetismo, né? Cara, existe a sororidade acaba virando irmandade, né? Nesse caso. Existe um ideal, essa coisa do ideal, cara. Sabe? Sociedade ideal. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sociedade não é ideal, sacou? Essa coisa de tentar universalizar tudo, para mim, é bem problemático, sabe? Se a gente quer ser mesmo... quer ser mesmo micropolítico, a gente tem que entender que cada um, cara, tem uma calibragem própria de sensibilidade, entendeu? Então, eu acho que, assim, se a gente se aproximar dessas complexidades que cada um carrega, o mundo vai ficar muito mais difícil, muito mais complexo de entender. Mas a gente corre o risco de ser mais justo, entendeu? Quanto mais a gente quanto mais a gente lida com um ser humano, assim, com uma estatística, né? Quanto mais a gente se distancia e coloca ele como nessa categoria ser humano, né? O ser humano, entendeu? Cara, isso é muito difícil, cara. Isso é você neutralizar tudo que há de todas essas sutilezas, sabe? É impressionante. Por isso que eu acho muito difícil, apesar de, claro, eu vejo a história de certas militâncias e pessoas que, né, emergiram, pessoas que foram notáveis, sabe? Esse movimento negro, movimento gay, movimento feminista. Essas pessoas que emergiram, essas pessoas são muito interessantes, muito singulares. Elas têm uma coisa muito peculiar delas, sacou? Eu acho que elas utilizaram o movimento social como uma passagem, entendeu? Não como um fim, sabe? Eu acho que e tanto o partido político também tem esse problema. As pessoas se acoplam aquilo como um fim. Aquilo não é um fim. É um processo. Aquilo é uma passagem, é um processo, entendeu? E eu acho que a ideia da revolução permanente, né? Exatamente. Falta entender que aquilo ali é uma porta de entrada para um movimento muito mais interessante, né? Que as pessoas... É uma porta de entrada para drogas piores. Mas... No nosso caso, a entrada no humor é o suicídio. É o suicídio. Sacou? A gente vai se matar em algum momento. Porque não tem você vê que muita o humor, ele leva as pessoas, assim,
né? Ele te convida para uma espiral de insanidade, de deboche, que a gente não se aguenta, entendeu? Sim, sim. Aí você fala, caralho, meu irmão, eu tô patético, eu tô me infantilizando, né? A gente concluiu que a gente tá no auge da na época de ouro da própria infantilização, né, cara? Com 40 anos, cara. Puta que pariu. Pois é, a gente tava vendo os livros de vocês ali, eu e o Torturra, e eles falam, e ele comentou um negócio, caralho, não sobra nada, né? Não sobra nada. Mas essa é a ideia, né? Não sobra nada. Vocês são niilistas, né? Vocês têm esse niilismo. Eu não sei. Eu acho que. Eu moleque, acho, né? Esse niilismo... A gente conversa muito sobre esse termo, né? Não, niilismo. Então, niilismo também é um termo que, pelo amor de Deus, cara. Porque tem uma visão nietzschiana do niilismo, tem uma visão que é pré-nietzschiana e tal, e eu não. Na verdade, eu nem tento entrar muito no meio, não. O que eu tento. Você é contra o niilismo também? Puta que pariu, tá difícil esse Cara, é muita petulância, né? Pô, o cara é contra tudo, cara. Não sobra nada. Não sobra nada. É porque, tipo assim, tem duas visões. Tem aquela do niilista, que é o cara que nega tudo, né? Que pra mim nada tá bom, religião nada tá bom. A visão tradicional, acho que assim, tipo, nada tem jeito. Nada tem jeito. Nada tem jeito. O niilismo broxa, no caso, né? O niilismo pau mole. O niilismo azedo, ativo, né? Assim, É. Tipo, olhar e falar, putz, cara, meu irmão, nada vai dar certo, não acredito em porra nenhuma. E que eu acho que essa visão é errada. Eu acho que o niilismo, pelo menos o niilismo nietzschiano, que eu acho interessante, né, que é ativo, não tem nada a ver com isso. Tem uma coisa de destruir. Para começar a se destruir, né? As pessoas falam tanto em, eu sou desconstruído. Pô, cara, desconstruído porra nenhuma, sacou? As pessoas acho que estão inventando esse papo da desconstrução, pelo contrário, estão para reforçar um eu, para reforçar o ego. Assim, eu entendi que ser desconstruído é legal. E isso vai ser bom porque pro meu ego. Sempre é, cara. É um brand, né? É branding, exatamente. Rebranding, É um brand, sacou? né? Porque tem aquele São negócio que é o macho seguinte. desconstruído, né? Eu já vi gente se apresentando para mulheres assim. Eu sou desconstruído. Eu sou um macho desconstruído, que é o Fê, né, que eu tava falando, o feministo fofoleto. Fofoleto. Né? É o feministo fofoleto. Ele quer ser legal, né? Ele é um macho desconstruído, né? Mas ele quer só pegar mulher. No final das contas.